Muito bem, boa noite. Hoje é dia 27 de janeiro de 2026, terça-feira. Aqui quem fala é o professor Tabu, fundador do Sinal de Afeto. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas presentes aqui na nossa aula e também para as pessoas que estão assistindo essa aula no YouTube, né? Nós também vamos publicar essa aula no YouTube para vocês assistirem novamente, para vocês é, divulgarem também, mandarem para outras pessoas. Durante um tempo ela vai ficar disponível no YouTube e mais para frente ela vai passar a ser também um material complementar aqui dos cursos de audiodescrição da gente, tá bom? Então, estou mostrando o meu slide, o nosso slide aqui é sempre bem simples, fundo branco com fonte azul escura e está aparecendo o título da nossa aula de hoje, que é a formação continuada em audiodescrição e o desafio de reconhecer-se aprendiz. É a aula criada por mim, professor Tabu Correia Silva, da Sinal de Afeto, e do lado direito está aparecendo a logo da Sinal de Afeto, dentro de uma moldura circular, a logo da Sinal, ou o logo, né, Lídia? Ou, depois de falar a vida inteira, a logo, a Lídia descobre que logo é masculino. O logo da Sinal de Afeto, logotipo, né? É, foi desenhado com tinta nanquim sobre papel branco, mostra duas mãos, mãos humanas, a mão esquerda aberta toca o dorso da mão direita fechada. Inclusive, essa é a vinheta, né, das aulas do Sinal de Afeto. Todo o conteúdo textual da aula vai ser falado, lido por mim, ou estará contido na minha fala, não se preocupem, e eventualmente, se aparecer alguma imagem também, farei a sua devida audiodescrição, tá bom? Se alguém precisar falar ou colocar alguma coisa, pode levantar a mão, mas essa primeira parte da aula, ela vai ser um pouco mais expositiva mesmo, a gente vai conversar e de vez em quando eu vou cutucar vocês, vou fazer alguma pergunta, vou convidar vocês a uma interação, beleza? Então, começando aqui o nosso conteúdo, vou passar o slide. Saudações, estou muito feliz que esse dia chegou. Eu tive a ideia dessa aula ano passado e há uns 2 meses atrás, porque nós estávamos para lançar um novo curso, o curso Laboratório de Audiodescrição, e eu pensei que esse curso merecia um evento muito especial, né? Uma aula, e a gente aqui vende cursos, né? Vocês sabem que a gente vive disso, é assim que a gente paga os boletos, né? Mas de vez em quando a gente gosta de fazer um curso gratuito, um evento gratuito, para dar vida, movimento aqui, já que somos uma escola virtual de audiodescrição, e não é só de lucro, né, que a gente vive. É bom a gente dar uma equilibrada. Também não dá para viver só de coisas voluntárias, né, porque os boletos não param. Vou aqui passar o slide. O que teremos hoje? Vamos falar sobre profissões que geram impacto social. Vamos falar sobre o desafio de reconhecer-se aprendiz. Depois, a formação continuada em audiodescrição. E lá no finzinho eu quero colocar algumas informações adicionais, quero fazer uma apresentação, para quem não sabe, né, como são os cursos da Sinal de Afeto, e falar sobre o nosso grande lançamento, que é o Laboratório de Audiodescrição, um curso diferentão de tudo que vocês já viram na vida, podem ter certeza disso. Bom, um prelúdio aqui para vocês. Você já pensou, já aconteceu com você, de fazer a audiodescrição de alguma coisa que parecia ser muito óbvia e depois descobrir que não era tão óbvio assim? Já aconteceu com vocês? Podem responder no chat, podem balançar na câmera, a cabeça, tem o pessoal aí fazendo que sim, fazendo joinha, essas reações são muito legais, né? Você fala de algo como se aquilo fosse super, super, super claro para todo mundo, e aí você descobre que aquilo não é claro para todo mundo. Eu vou trazer 3 exemplos. Eu acho que o primeiro exemplo provavelmente vai ser claro, sim, para todo mundo. E aqui o slide diz no seu título, o que significa esse símbolo? E aí aparece uma foto que eu tirei, é o meu dedo ali, branco, bem branco. Tô rindo, para quem não sabe, né, antes da gravação, algumas pessoas compartilharam que pensavam que eu era um homem negro, né, até me conhecer por foto ou vídeo pessoalmente e descobri que eu sou branco, bem branco. Eu estou apontando aqui para um botão da minha máquina de lavar. O que significa esse símbolo, gente? Podem abrir o microfone ou responder no chat? Esse botão é de quê? Ninguém sabe.
É o de ligar. Ligar e desligar. É o famoso on-off. On-off, ou power, ou liga-desliga, ligar-desligar. Antigamente, os interruptores dos eletrodomésticos, eles tinham, se você apertasse de um lado, ligava, do outro desligava. Se você fosse fazer a audiodescrição desse botão, que agora é único, né? O mesmo botão liga, você aperta de novo e desliga, vocês falariam como? De que jeito vocês fariam a audiodescrição desse botão? Imagina que você está fazendo a descrição de um filme e eis que aparece esse botão, o dedo apontando para o botão, e você tem a chance de descrever isso rapidamente. Como que você descreveria? Um de cada vez, senão vira bagunça. E aí, como que você descreve? Botão verde, redondo, que serve para ligar e desligar a máquina. E se no filme fosse muito rápido, não desse tempo de falar tanta coisa, falasse de uma forma mais breve. E aí, outra versão? Botão circular com risco no meio? Botão circular com risco no meio, Eu ia falar com um círculo com um risco na parte de cima, alguma coisa assim. um círculo vertical, né? Um Que sai traço, um círculo com um traço vertical, a parte de cima. Isso, Círculo com traço vertical na parte superior. tá. Vocês não conseguem pensar numa outra forma mais funcional ainda do que essa? Botão liga e desliga. Ufa! Ah, não, mas eu achei que era para descrever o botão liga e desliga, né? Se fosse, eu também falaria só o botão liga e desliga. Mas se fosse para descrever o formatinho ali daquele símbolo no meio, né? É tudo calculado aqui. É tudo calculado. Também Foi pensei igual. pegadinha, isso aí foi pegadinha. Foi pegadinha. Para quem não sabe, eventualmente alguma pessoa com deficiência visual pode não saber, mas nunca descreveram para você, caso seja essa sua história de vida em relação aos botões liga e desliga da vida, eu vou contar que já foi descrito aqui, né? O botão liga e desliga, ele é um círculo, que é como se fosse o zero, e um tracinho que significa o 1. E aí o 1 é sobreposto no zero, cortando a parte de cima do círculo. Ele também lembra uma letra Q torta, né? Que é a letra Q, se estivesse em cima do relógio, apontaria ali para 4:30 da tarde, né? E essa aí é uma letra Q que está apontando com o tracinho para cima. Em relógio falaria meio-dia. Estaria apontando para o meio-dia, isso mesmo. Então, tem essa diferença. Mas nada mais é do que a sobreposição do 0 e do 1, né? Um 0 só de círculo, um só de um tracinho, um sobreposto em cima do 0, na parte superior do 0. E aí, esse é o botão liga e desliga. De repente, se você fala, é um botão liga e desliga, é um botão com um símbolo liga e desliga, parece tá bem fácil. E é interessante que nesse universo de símbolos, e essa era a pegadinha, tá? Era de propósito, às vezes você até tem tempo de contar como que é um símbolo, mas, por exemplo, uma placa de trânsito, talvez você não fale assim, é uma placa redonda com a borda vermelha e um traço na diagonal. Atrás do traço diagonal existe o desenho de uma buzina que é assim, assim, assado. Provavelmente você não vai fazer isso, você simplesmente vai falar, né, proibido buzinar, placas de proibido buzinar. E esse universo simbólico, ele é mais ou menos conhecido pela maioria das pessoas. A gente não fica mais processando como que é o desenho daquilo, e na hora de fazer a audiodescrição também não fazemos isso. Mas por que eu estou trazendo esse símbolo? Porque eu quero trazer agora outro símbolo para vocês. É um símbolo que, mais uma foto que eu retirei, nessa foto, eu estou segurando uma caixinha de risone. Para quem não sabe o que é risone, é um macarrão metido a arroz de risoto. Ele é um macarrãozinho que parece uns grãozinhos de arroz, e você faz como se fosse um risoto, ele fica pronto mais rápido do que um risoto, e é uma delícia, inclusive, gosto muito, faço com frequência. E eu reparei que esse risoto risone da marca Barilla tem na lateral dele instruções em vários idiomas, e tem um símbolozinho. E aí, quando eu olhei para aquele símbolo, eu já conheço esse símbolo, eu falei, tenho mais um produto aqui em casa com esse símbolo. Eu já vou fazer a audiodescrição dele para vocês também. Mudei aqui o slide, estou mostrando uma outra caixinha que mostra um chá
uma caixinha de chá que foi fabricada na Índia, inclusive está escrito lá, né, Babs Amrut Tea Masala, é o famoso chai, né, indiano. Aí lá embaixo tem o desenho de uma xícara de chá, embaixo tem uma palavra escrita em hindi, eu não sei ler hindi, desculpem, e logo abaixo falando que a caixinha tem 100 gramas. E lá em cima, no canto superior direito, tem de novo aquele mesmo símbolozinho que eu encontrei na caixa do Risone. Eu vou até dar um close nele para fazer a audiodescrição com mais tranquilidade. Como que é esse símbolo? É um símbolo quadrado, certo? Um quadrado branco com a moldurinha verde, e dentro do quadrado você vê um círculo verde também. Ou seja, um quadrado por fora, um círculo preenchido por dentro. Verde, verde, certo? Alguém conhece esse símbolo? Não vale procurar no Google Lens, no Google, não Não façam isso. conheço. Vocês conhecem? Estão falando que não, que não, que não. Ninguém conhece, pelo visto. É vegetariano, indica alimentação vegetariana. Isso mesmo, Lídia. A Lídia vegetariana ou vegana, porque eu sou meio perdida com isso, mas... vegetariana. Então, esse símbolo significa que o produto não tem nada de origem animal na sua composição. Não dá para falar vegano, porque vegano tem algumas coisas a mais, né? Na verdade, assim, esse símbolo significa que nada, nenhum ingrediente daquele produto envolveu morte de animal. Então, por exemplo, ovo, para a cultura indiana, é um aborto de galinha, então não pode ter nas receitas. Mas o leite pode, porque você não precisa matar a vaca para tirar o leite. Então, por isso que os indianos vegetarianos tomam leite, mas não comem ovos, certo? Então, esse símbolo aqui significa que o produto é vegetariano, tá vendo? Então, de repente, aparece um negócio desse para vocês, pode fazer diferença, né, na narrativa de um filme, de uma foto, de um produto, daquilo que você está descrevendo, e pode ser algo novo para você. Felizmente, hoje em dia, nós temos muitas ferramentas, nós temos aí um Google Lens, temos as inteligências artificiais, um bocado de coisa que ajuda a gente a decifrar esse tipo de informação. É sempre bom conferir de mais de uma fonte, né, gente? Porque de vez em quando a gente também fica na mão com essas ferramentas. Que eu já vi várias situações dessas. Para continuar a nossa conversa, agora eu vou no caminho inverso. Eu vou mostrar algo para vocês que provavelmente é conhecido por todo mundo, que é o que está aparecendo na tela. Alguém audiodescreve, por favor? Nós temos um prato com... Macarronada. Desculpa, não vi. Uma massa de espaguete com molho de tomate e manjericão. Isso, exatamente. E duas folhinhas de manjericão. Talvez não esteja tão claro para vocês, também tem um queijinho ralado ali por cima. Como é o nome dessa receita, desse molho? Macarronada? Macarronada. Ao sugo. Sugo, muito bem. Macarrão ao sugo. Na nossa cultura, nós estamos muito acostumados com um prato como esse. Se de repente eu fizesse apenas audiodescrição. Pessoal, coloquei agora na tela uma foto de um prato com um macarrão ao sugo. E continuasse minha aula, muito provavelmente, muitas pessoas aqui entenderiam do que se trata. Se eu falasse também, pessoal, coloquei aqui na tela uma foto de um prato com uma macarronada com molho de tomate. Ficaria mais claro ainda. Todo mundo já faria essa visualização. Eu aposto que todo mundo aqui já comeu esse prato muitas vezes na vida. Um macarrãozinho, espaguete, com molhinho de tomate. Não precisava nem ter um manjericão ali, né? Mas eu gosto de manjericão. Eu comi hoje no meu almoço, foi esse o meu almoço. Pois é, e quantas outras vezes, né, Luana? Você já comeu também um macarrão com molhinho de tomate, né? Delícia. Então, esse prato é muito familiar para vocês, mas esse prelúdio aqui é para a gente refletir que nem tudo que é muito óbvio para você é muito óbvio para todo mundo. E eu vou mostrar uma história para vocês agora. Deixa eu só parar de compartilhar e compartilhar uma outra tela com vocês, porque vocês vão ver que barato. Pessoal, todos esses links, essas coisas, vão estar disponíveis para vocês também num link específico que eu vou compartilhar com vocês amanhã, tá? Nesse link vai ter a gravação da aula, todos esses materiais complementares para vocês
depois também desfrutarem dessas coisas, assistirem de novo, mostrarem para alguém, por aí vai, tá bom? Eu vou compartilhar, vou mostrar para vocês no vídeo agora de uma moça que eu estou seguindo, a Letícia, e ela é uma brasileira que está morando na Índia. Olha que barata a história que ela vai contar. Eu vou acreditar que eu vou dar o play e vocês vão ouvir, mas se alguém não tiver ouvido, me avisa que eu corrijo aqui o problema. Peraí, vamos lá. Que é do Nepal. É muito comum os nepaleses virem. Ela estava falando, aqui na Índia nós temos uma diarista, né, que ela é do Nepal. Nepal é um país vizinho da Índia, fica ao norte da Índia, vizinho, e ele compartilha de muita coisa muito em comum. Por exemplo, a maioria das pessoas no Nepal também são da religião hindu, como a maioria das pessoas na Índia, tá? Então é só esse comecinho aí que deu uma cortadinha, provavelmente, no meu play, mas agora em diante vocês vão escutar a história da Letícia. Para a Índia, né, em busca de trabalho. E aí, um dia desses, a gente teve uma conversa que eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês, né? Era hora do almoço e eu tava fazendo um macarrão ao sugo, então tava separado uma panela com o macarrão e uma panela com o molho. Aí ela veio, ela é super querida e super curiosa, né? E ela veio e perguntou, o que você tá fazendo? Aí eu falei, macarrão ao sugo. Aí ela, macarrão? O que é isso? O tipo de macarrão que ela conhece é diferente, ele é seco e aí ele tem os vegetais picados e às vezes um frango, mas ele não tem molho assim, né? Ou se não, ele é como se fosse um ensopado, aquele macarrão que fica dentro de uma sopa bem líquida e você come tudo aquilo junto. E ela nunca tinha visto um macarrão ao sugo. E aí ela ficou muito curiosa sobre, mas como é que você come isso? Você pega o macarrão e você mergulha nessa sopa vermelha e daí você come? E eu achei muito curioso porque de todos os países que eu visitei, o macarrão ou a comida italiana, ela é sempre a comida mais universal, a mais fácil de achar, que você encontra em todos os lugares. E pra mim, isso foi um grande lembrete de que o que é óbvio pra mim não é óbvio pro outro, né? E as pessoas não têm obrigação de saber o que eu sei. E que da mesma maneira como para mim isso pode ser uma coisa muito óbvia, um senso comum, tem muitas coisas que ela sabe, que na cultura dela devem ser muito comuns, das quais eu não faço a menor ideia. Então isso é uma das coisas que eu gosto muito sobre morar em um país tão diferente, é que nós temos que ter humildade, né? E entendermos que nós somos eternos alunos da vida. A gente está sempre aprendendo e eu acho que isso é uma coisa muito rica, que agrega muito na nossa experiência. Muito legal, né? Muito legal. Eu fiquei de cara, eu assisti esse vídeo várias vezes e ele caiu no meu colo, assim, porque eu estava exatamente planejando essa aula quando ele apareceu e eu achei isso muito interessante. Pois é, gente, isso é para mostrar como as coisas que são óbvias para nós nem sempre são óbvias para as outras pessoas, mas está tudo certo, essas coisas vão acontecer. Daqui a pouco vocês voltarão me contando de novas situações que parecidas com essa, que você jurava que aquilo que você estava descrevendo estava muito claro para todo mundo e descobriu que não era. Mas, parênteses aqui, por isso que não deveríamos nunca jamais trabalhar sem um consultor em audiodescrição. Fecha o parênteses aqui, né? Para evitar, inclusive, esse tipo de roubada aí, não cair nessas situações. Bom, terminado esse prelúdio, eu quero contar para vocês o que foi que me motivou a criar essa aula e essa temática específica. Eu estava assistindo, aliás, eu estava zapeando no site da BBC Brasil, eu gosto muito dessa agência de notícias, né, desse veículo de comunicação, muito, muito bacana. E eles falam de tudo um pouco, e eles publicaram uma reportagem falando sobre as 6 técnicas japonesas que podem te motivar e melhorar a sua produtividade. E eles elencam 6 técnicas. Eu vou compartilhar com vocês também, lá no nosso site, depois, o link para essa reportagem, para vocês lerem a reportagem completa, que é bem bacana. Inclusive, tem a versão podcast dela, para quem gosta, né? A leitura da reportagem em forma de podcast, de uns 10 minutinhos. E aí eles falam de 6 técnicas. Uma se chama Ikigai,
que significa a felicidade de viver. A outra se chama Kaizen, que significa realizar pequenas mudanças em todas as áreas da vida. A terceira é Pomodoro, que apesar do nome ser super italiano, né, Pomodoro, mas também é uma técnica muito utilizada no Japão, que significa organização do tempo. Outra chama Hara-Hachi-Bu, que é alimentação regulada, ou seja, quando eu for fazer uma alimentação, eu preciso comer até sentir que eu já enchi só 80% do meu estômago e deixar aquele espaço de 20%, não terminar de preencher aqueles 20%. É uma técnica também que aumenta a produtividade e é bom para a saúde. Aí tem uma técnica chamada Shoshin, que significa ter mente de principiante, e a última, o Wabi-Sabi, que significa valorizar o imperfeito, valorizar o incompleto. Uma delas me chamou mais a atenção, que é o Shoshin, mente de principiante. E eu li bastante sobre isso, saí pesquisando, e eu entendi que era uma técnica que vem lá dos Zen budistas. Eu não sou budista, vocês devem saber que eu sou hinduísta, né? Eu sigo uma religião que não é muito conhecida no Brasil, mas tá ali meio que por perto, né? E os budistas, os zen budistas, praticam muito isso, né? Faz parte dos seus ensinamentos. E eu não estou pregando religião nenhuma aqui, tá, gente? Só estou compartilhando um traço cultural, pelo amor dos deuses e das deusas. Então, aquilo me chamou tanta atenção que eu até conversei com uma pessoa muito querida que é zen budista, já vou chegar lá nessa história, e para conversar sobre isso, né? Inclusive, ele até mandou um presente para vocês, mas eu vou entregar só daqui a pouco. E isso me inspirou a falar sobre o que eu quero falar nessa aula hoje. Então, nessa parte 1, eu vou falar sobre essas profissões como a nossa, profissões que geram impacto social. A profissão da audiodescrição, ela é uma profissão que gera impacto social, ou seja, enquanto você está trabalhando, está produzindo, está quebrando barreiras vividas pelas pessoas com deficiência visual e outros públicos, você ganha o seu dinheiro, paga os boletos, mas você gera impacto social. E isso gera uma dor e uma delícia, né? Trabalhar para uma causa como essa, que gera impacto social, é a dor e a delícia, como diz a música, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Pois é, essa é a nossa dor e a nossa delícia. Olha só quais são as características dessa nossa área de trabalho. Primeiro, a nossa área de trabalho, ela é uma profissão não regulamentada por lei. A gente vive nesse limbo ainda. Segundo, não existem ainda diretrizes oficiais para você afirmar quem pode ou não pode trabalhar com audiodescrição. Ainda vivemos nesse limbo causado pela falta de regulamentação. Terceiro, a audiodescrição faz parte de uma lista de profissões sem formação específica, ou seja, assim como fotógrafos, ilustradores, escritores, instrutores de práticas corporais, não existe uma faculdade específica e como único caminho para você ser audiodescritor. Vocês podem ter nível superior, eu vi já na ficha de inscrição, aqui tem povo formado em letras, em psicologia, em pedagogia e por aí vai, mas não tem uma formação específica, né, para a gente trabalhar com audiodescrição em nível superior. E aí tem mais um quesito que para mim é mais dor e delícia do que isso impossível, que é o fato da gente ter um vínculo com o tema acessibilidade, e o tema acessibilidade é muito vinculado com caridade. Você trabalha com acessibilidade quando você é bonzinho, quando você quer fazer o bem. Claro que somos pessoas boas, ou queremos ser, né? Mas não é por isso que trabalhamos com audiodescrição. Sou um santinho, é uma vocação, um dom divino. Pode ser isso tudo, mas a gente está aqui estudando muito, trabalhando muito, para lutar na vida e ganhar nosso dinheiro e fazer as coisas que a gente precisa, como qualquer outra profissão, né? Então, isso para mim é aquela bênção, maldição ao mesmo tempo, e é muito sério isso, né? Porque é muito difícil de se desvincular dessa figura de caridade, da pessoa que faz caridade quando faz acessibilidade. É bem delicado isso. Como profissionais dessas áreas costumam se formar e se firmar?
Quando você é de uma área como essas que eu listei, você precisa seguir um itinerário para conseguir se firmar no mercado de trabalho. Primeiro, você precisa de uma formação de qualidade. Apesar da gente não saber qual é a formação mínima e qual é a adequada e qual é a desejada, né? Tem uma diferença grande entre qual é a formação mínima para você atuar com audiodescrição e conseguir gerar produtos bons, gerar a, uma audiodescrição, um recurso de acessibilidade bem feito, feito com seriedade, como as pessoas com deficiência visual merecem. Qual é o mínimo? Não sabemos. Qual é o adequado? Eu sei o desejado, né? Eu trabalho com formação de audiodescrição, eu sei qual é o desejado, mas a gente ainda precisa sentar e conversar, principalmente entre pessoas que atuam na audiodescrição, com deficiência visual e sem, para chegar nesses termos. A segunda forma de chegar, né, de se firmar, é experimentação voluntária. Já fez um curso? Vá ser voluntário. Vai fazer um trabalho aqui, outro ali. Agora há pouco, né, antes da gravação começar, eu estava conversando com a Ju Panissa, quando ela fez um trabalho já num curso e colocou no YouTube, e aí eu descobri e conheci ela muitos anos atrás. Então é isso, é você experimentando, colocando, errando, acertando, né? Fazendo trabalhos voluntários, e é muito legal a gente se aproximar das associações representativas, né, das cidades, dos estados, para poder chegar perto desse público, se você não tiver o privilégio de também conviver em algum outro espaço, com outras pessoas com deficiência visual. Terceiro ponto é passar por experiências significativas e montar o seu portfólio. O seu portfólio vai conter coisas que você fez ganhando dinheiro e coisas que você fez sem ganhar dinheiro. Você precisa montar seu portfólio, você precisa mostrar um pouco do que você já produziu para poder ser contratado, contratada. E aí, outra forma de se firmar é compartilhando. Você é compartilhando uma aula, ministrando palestras, cursos, tendo redes sociais para mostrar, né? Se mostrar, essas pessoas conseguem se firmar com um pouquinho mais de rapidez. E aí sim a gente consegue alcançar o reconhecimento público. E isso envolve uma série de outros fatores que não vai dar tempo de conversar aqui, como, por exemplo, a aceitação da comunidade de pessoas com deficiência em relação ao seu trabalho ou não, certo? Então, é mais ou menos assim, esse itinerário, ele é comum também para quem trabalha com fotografia, para quem trabalha com terapias, para um astrólogo, para uma pessoa, um massoterapeuta e por aí vai, né? Áreas que não exigem um nível superior, científicas ou não, né? Mas que tem coisas em comum com a nossa profissão na audiodescrição. Vou passar o slide agora. E aí nós temos, do outro lado, um público também em processo. O nosso público que recebe a audiodescrição também está em processo. E é um público que passou por décadas, séculos de exclusão, que ainda está entendendo os benefícios da tradução visual e também está contribuindo para o levantamento de requisitos, para uma definição de critérios de qualidade. Também o nosso público com deficiência visual ainda não tem tanta compreensão assim sobre qual é o jeito que a audiodescrição precisa ser feita. Então vai acontecer muito de você fazer audiodescrição num evento, e aí chega uma pessoa como na Lídia, chega uma pessoa falando, olha, eu não quero ficar com esse radinho aqui, porque vocês detalham muito, eu fico agoniado. Aí você conta até 5, aí vem outra pessoa, olha, eu vou devolver o radinho, porque não está adiantando, vocês não falam nada, vocês não contam as coisas. Vocês não leem os slides. Não lê o slide. Né? E aí a gente fica maluco, né? Porque, peraí, eu tenho que agradar o público ou eu tenho que seguir uma diretriz? Eu tenho que falar muito, porque tem gente aqui que gosta, e aí eu não falo, eu vou irritar os outros que não gostam de detalhes. Qual que é o parâmetro que eu tenho que seguir? Por quê? Porque é um público em processo, né? Teria aqui 1000 exemplos para contar em relação a isso. Aposto que vocês também. Estamos todos crescendo e aprendendo juntos. Todos aprendizes, como inspira aqui a nossa aula hoje, né? E a audiodescrição, ela faz parte de um complexo sistema de empoderamento e autonomia. Pensa comigo. O mundo, as experiências do mundo,
O mundo é pensado preguiçosamente em um padrão humano, né? As coisas são feitas no mundo pensando, não, todo mundo enxerga, todo mundo escuta, todo mundo anda com as pernas, todo mundo é de tal altura, é de tal peso, todo mundo, né? Essa padronização horrorosa, mas o mundo não é padrão, o mundo real não é assim. Só que, por conta disso, as pessoas com deficiência encontram diversos tipos de barreira. Vai num restaurante que só tem cardápio físico. Aí, não, mas o vizinho ali tem QR Code. Então, aí você vai no vizinho, aí abre o QR Code. Só que aí o cardápio é uma imagem, não é um texto. Não adiantou muito, sabe? Não dá para buscar palavras. Então, pensando num padrão que se criam as coisas. E, infelizmente, é isso o tempo inteiro. As pessoas com deficiência só vivem isso a vida inteira e a gente precisa derrubar essas barreiras. Todas as pessoas, incluindo as que têm deficiência, merecem viver de uma forma independente. E aí, felizmente, as soluções de acessibilidade foram criadas, dentre elas a audiodescrição. Só que, pensa comigo, quando a solução ela é bem feita, bem empregada, isso gera a autonomia desejada. Quando esse recurso não é bem feito, quando ele é mal feito, a pessoa com deficiência é prejudicada. Então, nós estamos num lugar que vai ou não permitir que pessoas com deficiência alcancem essa autonomia, esse empoderamento. Olha que grave, olha que lugar importante onde nós estamos. Exemplos. Por exemplo, primeiro exemplo, um intérprete de Libras neutro e ético gera autonomia para uma pessoa surda e eu, médico, tratar de um tema delicado. Então, se a pessoa surda está indo ao médico para tratar de um tema muito delicado e o intérprete de Libras é um bom intérprete, faz um bom trabalho, a pessoa surda entra, participa da conversa e deu tudo certo, não é? Por outro lado, do outro lado das deficiências sensoriais, né, em relação às pessoas com deficiência visual, uma audiodescrição bem feita permite a uma pessoa cega, por exemplo, decidir a roupa apropriada para uma situação e se sentir segura no dia de usar essa roupa. Então, a audiodescrição pode permitir isso, pode possibilitar isso. Não é só saber com que roupa eu tô, é me sentir seguro, porque eu tô com uma roupa que eu quis estar nesse dia, certo? Então, esses são exemplos. Inclusive, por falar em roupa, eu preciso mencionar que eu, professor Tabu, homem branco, 42 anos, cabelos castanhos escuros, lisos curtos, olhos castanhos, de barba e bigode, hoje eu estou usando uma camiseta preta. Quem foi meu aluno, quem é meu aluno, quem é minha aluna, sabe que adoro camisetas pretas, e hoje eu preciso contar, eu tentei colocar uma camiseta de outra cor, mas eu abri a gaveta e eu dei de cara com uma camiseta que minha irmã acabou de me dar no meu aniversário, ainda não tinha usado, é novinha, estou inaugurando agora na aula, e ela é preta. Não consigo fugir disso. Pronto, já fiz uma piadinha aqui da minha própria pessoa. Vamos seguir. Dá para abrir mão da autonomia? Abrir mão da autonomia? Pensa comigo. Você consegue imaginar uma pessoa sem deficiência abrindo mão de sua autonomia ou de sua independência? Por exemplo, coloquei aqui 6 exemplos. Por exemplo, na hora de sair de casa e ir num lugar qualquer, sem contar para ninguém. Você acha que a pessoa sem deficiência vai abrir mão da autonomia dela de fazer isso? Eu quero ir ali, mas eu quero que ninguém saiba. Né? E a pessoa com deficiência consegue fazer isso? Né? Segundo exemplo, saber as expressões faciais de participantes numa reunião tensa. Está acontecendo uma reunião tensa, a pessoa enxergante está ali de olho, sabe as expressões que os tomadores de decisão, as tomadoras de decisão estão fazendo, e a pessoa com deficiência visual tem acesso a essa informação? Terceiro exemplo, durante uma viagem, a pessoa sem deficiência decide, durante um passeio, se quer subir um monte ou tomar banho no lago. Certo? Ela olha para o monte, ela olha para o lago, e ela fala, não vou para o lago, eu vou subir o monte. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a pessoa com deficiência ela não tem acesso às informações para tomar essa decisão? Parece bobeira? Não, é exagero, professor. Não é exagero.
Não é exagero. Quarto exemplo, visitar uma exposição de arte e perceber todos os detalhes das obras no tempo que desejar. Eu, quando vou para o museu, se for estilos de arte que eu gosto, nossa, eu fico um tempão em cada quadro, sabe? Eu fico um tempão. Eu gosto de olhar pincelado, assim, ó, no fundo, né? E por isso que eu nem faço questão de ir com ninguém quando eu vou para exposição. Tem que ter meu tempo. Vocês acham que a pessoa com deficiência tem esse direito? Né? Esse direito é negado, geralmente. Mais um exemplo, decidir se o presente que ganhou é bonito ou feio, né? Ai, ganhei essa esse lindo saco de meias, né? Decidir se eu gostei da meia ou não. E o último exemplo, decidir se eu permaneço ou não num espaço ao perceber um sinal visual de desconforto ou de risco. Sabe aquele direito que as pessoas sem deficiência têm, de olhar para um lado para o outro e isso aqui parece estar esquisito, eu vou para casa, né? Muitas pessoas com deficiência não têm esse direito. Então, olha como é importante essa profissão. Olha que coisa mais importante. Rose levantou a mão, eu vou pedir para você segurar a sua pergunta só um pouquinho, daqui a pouco eu vou te chamar para você fazer... Na realidade, não é uma pergunta, Tabu. Você quer fazer uma colocação sobre esse tema aqui? Não, eu queria o seguinte, além de ser baixa visão, eu sou TDAH, e quando fica passando muitas mãozinhas, eu acabo me perdendo o que você está falando. Desculpa, gente. As eu queria pedir desculpa, mas isso está me atrapalhando. É isso. Olha só, é a primeira vez que uma pessoa, numa reunião, comenta o seu desconforto. De repente, muitas pessoas se desconfortam e não falam. Obrigado, viu, Rose, por mencionar isso. Uma questão de ordem, como se diz, né? Muito bem. Mas no chat podem, tá, gente? No chat vocês podem escrever. Continuem interagindo aqui, que eu tô lendo, tá? Eu não tô falando, mas eu tô lendo tudo. Aqui com o cantinho do olho esquerdo. Bom, então, resumindo essa primeira parte da aula, pessoal, a audiodescrição ela é uma área em desenvolvimento. Se for feito dentro de padrões de qualidade, o recurso gera autonomia nas pessoas com deficiência visual e em outros públicos. Mas se for mal feito, pode gerar até riscos. Riscos, sério. Pode até colocar a pessoa em perigo, né? Então, consciência acima de tudo. Bom, agora a gente começa a parte 2 da aula. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente continuar para a parte 2, rapidinho? Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se cabe nisso, mas como que profissões, Tabu, que não são regulamentadas, né, não tem a graduação, como no nosso caso, pode ter cursos de pós-graduação, como a gente tem 2 no Brasil? Isso é muito comum, Tatiane, é muito comum. Funciona assim, muitas vezes as pessoas acham que aquela profissão não tem competências, habilidades, conteúdos suficientes para você montar uma graduação de 4 anos. Então, eles preferem montar um curso de pós, que vai ser um curso mais enxuto, com menos exigências, sem obrigatoriedade de aulas diárias, vai atrair mais público, e aí possibilita que você tenha mais pessoas buscando esse curso. Então, porque na minha mente o pós-graduação seria para você aprimorar algo que já foi algo da graduação. E uma coisa que as pós poderiam fazer é exigir graduação em uma área específica. Por exemplo, exigir graduação em letras, em pedagogia, em artes cênicas, em artes, ou, sei lá, licenciaturas, né? Colocar, delimitar quem que pode fazer aquela pós ou não, para poder conseguir aquela titulação depois. Mas Obrigada. A área ainda é tão carente que se os cursos fizerem isso, podem atrair tão poucos alunos, e aí o curso não tem viabilidade e fecha. Entendi. Né? Joia, valeu. Nada, Su? Professor, tá me ouvindo? Oi, aluna linda. Então, obrigada. Aquele momento que você estava falando sobre descrever o símbolo lá do botão da máquina, o símbolo da caixinha do chá.
Me lembrei muito de uma série, uma minissérie que eu estava assistindo. E aí, assim, uma rua com muitos prédios. Tá, ela entrou em um prédio. Mas, de repente, a personagem estava caminhando e fala assim, ao longe, um prédio redondo. Mas, sabe, a personagem não entrou no prédio redondo. Ela nem comentou sobre o prédio. Eu nem sei se ela viu esse prédio. Mas eu sei que ele estava lá e eu achei maravilhoso, um prédio redondo. E eu sei que ele estava lá, porque estava na AD, estava no roteiro. Uhum. Aí depois o homem estava caminhando pela rua, aí fala assim, uma rua de pedestres. Sabe que maravilhoso? Só tem pedestres ali, não tem carro. É uma rua de pedestres. Aí ele anda e caminha e senta em um banco cilíndrico. Gente, quando na vida que eu ia saber isso e imaginar isso, um banco cilíndrico? Então, assim, são detalhes que alguém poderia dizer, é irrelevante, mas não é. Uhum. São muito importantes, né? Eu, como público, como consultora, eu vejo como é fundamental alguns tipos de detalhe, né? Infelizmente, a gente tem que cortar muitos detalhes, né? Mas sempre que der, eu acredito que é muito importante colocar. Verdade. Bacana, Su, obrigado pela contribuição. Por nada. Vamos lá. Ju. Eu queria só fazer um comentário que você falou agora sobre a questão das feições, né? O direito de saber a feição numa reunião, por exemplo. Eu achei isso tão interessante que, às vezes, a gente, na audiodescrição, eu já trabalho há algum tempo, mas a gente quebra a cara muitas vezes de falar, putz, como que isso eu ainda não tinha reparado a fundo, né? Ano passado, não lembro agora se foi ano passado ou ano retrasado que teve eleição. Ano retrasado. E fizemos a audiodescrição dos debates políticos na TV Vanguarda, aqui em São Paulo. E, gente, eu fiquei assim, gente, o que eu vou falar, né? Pensando, nunca tinha feito nada para debate, não imaginei. Aí a Lu, que é a minha consultora, foi dando as dicas. E eu achei incrível. Eu falei, gente, olha isso, a feição do cara totalmente sarcástico. Nossa, como que a pessoa com deficiência vai saber que ele tá olhando para a cara do outro, dando risada, ali em silêncio, com aquela cara de sarcasmo? E aquilo é a postura do candidato. Eu vou votar em um candidato com essa postura meio ridícula, meio infantil. Então, eu achei tão importante falar isso da feição que estava acontecendo ali. Genial. Aí era isso só que eu ia contribuir para a feição. Muito bom. Obrigado, Ju. Vamos lá. Lídia e Rose, e aí a gente vai continuar para a próxima parte, tá? Vamos lá, rapidinho. É só um comentário bem rápido, que a gente vê muito quando faz orçamentos e as pessoas não sabem o que realmente é audiodescrição, e fala, é um espetáculo musical, eu nem entendo por que é que pedem audiodescrição se é música, e não entendem que ali vai ter um palco, que ali vai ter instrumentistas, que ali vai ter roupa, né, que as pessoas se vestem, então tem muito disso aí, é o que a Su falou, né, se não existisse a audiodescrição, você só iria ali ouvir a música, como o Tabu já falou uma vez, né, para um que fez, então vamos botar no rádio, né, vamos ouvir, vamos só escutar, não precisa ninguém ir lá e assistir o espetáculo, né, é só esse comentáriozinho. Valeu, Lídia. Pois não dá para ouvir. O microfone está aberto, mas não dá para ouvir. Desculpa. Agora sim. Deu agora? Deu, pode falar. Pois é, quando você está falando que o óbvio não é óbvio, uma das coisas que já aconteceu comigo, eu fui num show, e a audiodescritora do show, teve um momento que ela falou que, no intervalo, ela falou, aqui tem vários truck, como é que é? Caminhão de comida? Food truck. Food truck. E tá vendendo isso, aquilo, tem cerveja, tais cervejas, e eu falei assim, que legal, eu quero tomar uma cerveja. E hoje em dia, quando eu estou acompanhando algum amigo meu, eu sempre falo, olha, aqui tem comida, tem bebida, tem isso, tem aquilo, porque para mim foi tão interessante aquilo, porque às vezes a gente vai no show, em algum lugar, a pessoa descreve o show, mas não descreve o que está acontecendo ali, né? E isso é muito importante, sabe? Eu acho que audiodescritor, assim, eu estou falando isso porque tem vários audiodescritores aqui, que é uma coisa que para a gente faz a diferença, é muito bom.
Verdade, É, Rose. É muito importante trazer esses detalhes mesmo. Obrigado, viu? Muito bem, galera. Seguindo aqui para o nosso raciocínio, vamos falar sobre reconhecer-se aprendiz, que é o tema principal, a essência aqui da minha mensagem para vocês hoje. Eu peguei uma frase aqui do Donald Winnicott, da psicanálise, que fala um pouco sobre isso, como que começar vem antes do estar completo. Não tem jeito, começar vem antes do estar completo. E o Winnicott fala assim, sentir-se real é mais do que existir. É encontrar uma maneira de existir sendo você mesmo, sendo si mesmo. É ter um eu no qual se refugiar para relaxar. Ou seja, o que o Winnicott diz com essa frase? Mais importante do que o genérico existir, é você sentir aquilo que você é de verdade. Começar pelo que você é de verdade. Sabe? Se apropriar do que você é de verdade. Ter consciência, autoconhecimento sobre quem você é. E quando você tem isso, você consegue relaxar nessa verdade. Essa verdade que liberta, né? A verdade liberta. Então, eu achei essa frase muito bem oportuna para esse começo da parte 2. Qual é a lógica de quem quer atuar em uma profissão? Nós temos necessidades. Por exemplo, pagar boletos. Né? Uma vez eu reclamei com o porteiro do prédio. Meu Deus do céu, você só coloca boleto nessa caixinha de correio? Você não coloca uma carta de amor? Aí ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, foi o senhor quem fez as dívidas. Então fui eu. Tome. Então, ó, a gente tem necessidade. E aí a gente descobre algo. A gente descobre que existe algo que a gente pode fazer, né, para trabalhar e ser útil, produzir, ganhar dinheiro. E aí a gente gosta desse algo, de preferência, né, gente? Porque trabalhar com aquilo que você não gosta é uma tortura. Eu amo muito ensinar, eu amo muito audiodescrição, vocês não têm noção. E aí a gente aprende como fazer. E aí a gente faz, e dá certo. E nesse processo nós descobrimos qualidades em nós. Nós descobrimos nossas qualidades, nós descobrimos o nosso potencial. Então, descobrindo aquilo que é nosso, nós repetimos. E aí nós nos sentimos seguros. Sentir segurança também é algo muito importante. E eu já sou professor nossa, desde os meus 13 anos de idade que eu sou professor, porque eu dava aula em experiências religiosas lá atrás. E, e hoje já com 42, são quase 30 anos de sala de aula. Como eu presto atenção nisso, que a segurança é um elemento muito importante. Eu já vi pessoas que tinham um grande conhecimento reprovarem no vestibular 2, 3, 4 anos seguidos, não conseguiam passar no vestibular. Aposto que vocês conhecem pessoas assim. São pessoas maravilhosas, inteligentíssimas, mas não conseguiam. Por quê? Porque na hora da prova não sentiam segurança, né? E na audiodescrição? Você vai super segura, chega lá, algum elemento que puxa a atenção, faz você se sentir inseguro, você não consegue dar o seu melhor, ser uma boa versão de você, para fazer um bom trabalho. Então, a insegurança é muito perigoso. Coloco mais uma frase aqui, adoro citações, elas enriquecem muito as aulas, uma frase de uma escritora chamada Susanna Clarke, e ela diz o seguinte, você tem que cantar como se não precisasse de dinheiro. Você tem que amar como se você nunca fosse se ferir. Você tem que dançar como se ninguém estivesse olhando. E isso tem que vir do coração, se você quer que dê certo. E eu acho isso tão lindo e tão aplicável à nossa vida de audiodescritor, de audiodescritora, porque a gente precisa fazer tudo vindo do coração. Certo? Tem que vir de dentro de nós, tem que vir de um gostar de fazer aquilo, tem que vir de uma compreensão do impacto que o teu trabalho gera, sabe? Você não pode se desvincular de nenhuma etapa do seu trabalho, desde o comecinho até o resultado que você vai colher depois, sem você pegar o resultado, mas gostando de fazer o processo bem feito, porque é para ser bem feito. Simples assim. A segurança é um elemento muito importante. Sentir-se seguro, segura,
é fundamental para encontrar uma boa versão de nós mesmos e atuar com qualidade. Mas existe aí um outro fator para além dessa segurança. O Harry Emerson Fosdick também traz para a gente uma citação aqui, uma frase, quote, para enriquecer a nossa conversa. Ele disse: o mundo está se movendo tão rápido atualmente que o homem que diz que algo não pode ser feito é geralmente interrompido por alguém fazendo essa coisa. E o que isso tem a ver? Inclusive, o Harry Emerson Fosdick, eu descobri que ele foi um pastor muito à frente do seu tempo, com pensamentos muito, muito modernos, né? E ele conseguiu causar ótimas revoluções nos espaços por onde ele passou, pelo que eu estudei a vida dele. Você vai se sentir seguro, você vai se sentir segura, e isso é muito importante. Só que você precisa prestar atenção que essa segurança não te acomode. Porque às vezes nessa segurança você vai afirmar, não, eu sou muito bom em tal coisa, e tal outra coisa é impossível de ser feita. Quando você estiver achando que aquilo é impossível de ser feito, vai ter alguém lá fazendo, né? Então, a segurança não pode te acomodar. Por isso que eu coloquei essa frase aqui. E mais além um pouquinho, vem o outro lado da moeda em relação à confiança e segurança. São elementos importantes? São, mas nós não podemos ignorar que nenhuma formação dá conta de tudo. Eu estou aqui super seguro, eu dou conta de fazer a audiodescrição desse filme, eu dou conta de fazer a audiodescrição desse roteiro, desse espetáculo teatral, desse livro artístico, eu dou conta. Beleza, mas gente, por que você dá conta? Eu fiz um curso ótimo, eu já estudei muito, né? Mas uma formação nunca dá conta, duas também não, nem três, nem quatro, nem número nenhum, sabe? O que vai formar você é uma série de elementos que vão muito além dessa formação feita em cursos, mas os cursos também são importantes, certo? É todo um conjunto, é todo um complexo. E até as coisas que nós já aprendemos podem mudar. De repente você aprendeu a coisa de um jeito e aquilo muda. As coisas estão sempre mudando, como o Harry Emerson Fosdick estava falando, né? As coisas mudam rápido quando você acha que algo não pode ser feito, tem alguém lá fazendo. E o universo está em expansão, o tempo não para, as coisas estão se criando, tem coisa nova o tempo inteiro. Não dá para ficar parado. E num mundo que muda tão rápido, a gente pode sentir confiança, deve sentir confiança, e esse é um resumo da segunda parte aqui da aula. Sentir confiança sobre o nosso potencial é algo maravilhoso. Saber do que você é capaz é uma coisa muito bonita. Saber receber elogios, receber comentários, tanto quanto receber críticas construtivas, ideias de melhoria, sugestões de melhoria, tudo isso é importante para o seu desenvolvimento. Por outro lado, reconhecer-se aprendiz nos liberta de uma postura arrogante e nos faz pessoas melhores. Nós não queremos ser melhores do que os outros. Eu quero ser melhor do que a Ana Clara. Eu quero ser melhor do que a Aline. Não, eu não quero ser melhor do que. Eu quero ser melhor para. Eu quero ser melhor para a Aline. Eu quero ser melhor para a Ana Clara. Eu quero ser um audiodescritor melhor para fazer produtos melhores para a Su, para a Rose, né? Para tantas pessoas com deficiência visual que fazem parte do meu público. É para isso que eu quero ser melhor para os outros, não do que os outros. Certo? E aí, já que estamos falando de uma mente de principiante, e eu falei para vocês que alguém mandou um presentinho aqui para vocês, eu tenho um presentinho de uma pessoa muito especial. Vocês devem conhecer a Monja Coen, ela aparece muito na televisão, e aí eu entrei em contato com uma pessoa que mora com a Monja Coen, que faz parte lá do mesmo mosteiro, que é o monge Daiko, e ele mandou um presente aqui para nossa família, sinal de afeto, um videozinho, vou compartilhar o vídeo com vocês agora, na tela, e ele tem um recado para vocês sobre a mente de principiante. Eu achei muito justo, já que aquela ideia lá atrás que me inspirou a fazer essa aula era uma ideia que vinha do Zen Budismo, eu achei justo chamar um Zen budista, já que eu não sou budista, para falar um pouquinho melhor sobre essa ideia.
E aí eu vou dar o play aqui agora na mensagem dele para vocês. Certa feita vinha Buda numa floresta com seus discípulos, e ele pega um tantinho de folhas nas mãos e pergunta: vocês acham que aqui tem muitas folhas comparado com todas as árvores dessa floresta? E seus discípulos dizem: não, mestre, não são tantas folhas assim. E ele diz: pois é isso que eu ensinei para vocês ao longo de 50 anos. É só um pouquinho, existe muito mais a se conhecer, a aprender, porque a vida é um processo infinito e incessante. E é o que no Zen a gente chama da mente de principiante, é cultivar esse olhar, esse espírito que vê tudo pela primeira vez, porque na mente do experiente as possibilidades estão limitadas, mas na mente de quem está começando, elas são infinitas. E a gente precisa ter esse olhar, desse frescor da vida, de compreender que cada momento é único, é novo e é o último. Então vamos viver com inteireza, com gosto, querendo fazer o nosso melhor e compreendendo que não tem fim para nos aprimorarmos, e seja numa técnica ou seja como seres humanos. Quando a gente vê grandes mestres de artes marciais ou talvez de dança, às vezes nem sempre com o tempo e com a idade, a desenvoltura física é a mesma, mas quanto mais praticam, a profundidade é outra. E é como diz nossa abadesa do Mosteiro Feminino de Nagoya, cada noviça que chega lá, ela diz: elas me ensinam a ser professora, me ensinam a ser mestre. E são as noviças que me iluminam, e não eu que as salvo, mas elas que me fazem desenvolver o melhor de mim. Então esse é o olhar do mestre, é que compreende que tem sempre a aprender um pouco mais, a desenvolver um pouco mais, a aprimorar, a aprofundar nesse processo imenso, infinito, incessante e maravilhoso da vida humana. Muito legal, né? Que bonitinho. Ó, gente, presente para vocês. Ele gravou esse vídeo para vocês dessa aula aqui. Não é um vídeo que ele postou nas redes sociais. É para vocês que ele gravou. Muito fofo, né? Muito querido. Fica aqui o meu registro de agradecimento ao monge por essa participação tão bonita aqui na nossa aula, esse presente. E agora eu vou passar para a parte 3, que é mais curtinha, bem rapidinho mesmo, só para a gente terminar. Vou aqui compartilhar de novo a minha tela. E aí depois a gente abre de novo para perguntas, tá bom? Bom, vamos lá. Parte 3, formação continuada em audiodescrição. Eu me sinto muito na obrigação de falar sobre isso, sem receio de que vocês sintam que isso aqui é um golpe. Não, é uma aula golpe, eu estou aqui para agarrar vocês, para trazer para os meus cursos. É lógico que eu quero vender meus cursos, eu vivo disso, vocês sabem disso. E vocês sabem com quanto amor e carinho eu, Lídia, Gabriela, Gabriel Aquino, trabalhamos para colocar aqui os cursos da Sinal de Afeto à disposição de vocês. Mas eu também vejo muitos cursos bacanas por aí, eu faço esses cursos, né? Vira e mexe, encontro vocês como colegas, inclusive. Então, é lógico, né, gente? Eu quero falar sobre formação continuada em audiodescrição, mas vocês não vão esquecer que eu tenho uma escola virtual de audiodescrição, né? Oferecendo esses cursos para vocês também. A nossa lacuna inicial era: nós não decidimos qual é o mínimo, nem em quantidade, nem em conteúdos, nem em habilidades, para a nossa formação inicial, né? Qual é a nossa formação certa, correta para trabalhar com a audiodescrição. E a dor que deveria ser de todo mundo nós não devemos parar. Não podemos parar. Enquanto não tiver essa formação mínima, enquanto a gente não sentir que tá bom de sair da área, a gente não pode parar de estudar. Enquanto você não sair da audiodescrição, enquanto você tiver, não é hora de parar de estudar, de fazer cursos, de se aprimorar. E aí eu faço uma pergunta: você prefere, letra A, um cirurgião formado em 85, que depois disso não fez nenhum curso, nenhuma atualização, nenhum curso, a última formação dele foi em 85, uma formação completa, afinal ele é cirurgião, né? Ou você prefere um cirurgião formado em 2020, que fez um curso por ano e participou de um congresso por ano sobre cirurgia? Qual dos dois você vai preferir? Letra B. A Su também falou B ali. A Silvia, pois é.
Então, a gente presta atenção nisso. O audiodescritor que parou no tempo, eu lembro que quando eu comecei o meu estágio da pedagogia, gente, nossa, muitos anos atrás, eu cheguei numa sala de aula e encontrei uma professora que faltava um ano para ela se aposentar. E eu fui fazer estágio na educação inclusiva, educação especial, uma sala de surdos. E aí a professora viu o nosso plano de aula e falou, os meninos não vão aprender nada do que vocês prepararam. Vocês vão perder o tempo de vocês. Nossa, aquilo doeu de um jeito na gente, em mim e no meu colega, né, nós preparadíssimos para dar aula lá para os alunos surdos em Libras e tudo mais. E aí aquilo doeu profundamente e nós insistimos, não, mas nós vamos tentar. E eles aprenderam, tudo que estava planejado e mais um pouco. Então, a professora que parou no tempo, isso doeu muito na gente, né, saber que enquanto essa professora não se aposentar, muita gente iria passar por ela, né. Então, vocês também não podem parar no tempo, tá? Nunca, jamais. Não podem parar no tempo. Vamos continuar aqui. Perguntas sinceras. O que vocês acham dos cursos que foram ou que estão sendo oferecidos até o momento? E que tipo de lição vocês tiveram na vida que não foi ensinada em um curso? Pelo adiantado da hora, eu vou deixar isso aqui como uma pergunta retórica, tá? Depois vocês me respondem. E o que vocês acham? Eu quero muito ouvir vocês. Então, se vocês puderem depois chamar a gente aqui no WhatsApp da Sinal de Afeto e responder essa pergunta, eu vou gostar muito de ouvir a resposta de vocês. Primeiro, o que é que vocês acham dos cursos que já foram oferecidos ou que estão sendo oferecidos até o momento? Por aí, eu não estou falando só dos nossos, os cursos em geral de audiodescrição. E se você já atua na área, que tipo de lição você não aprendeu no curso, você aprendeu fazendo, você aprendeu na vida, certo? Por favor, responda essa pergunta lá no WhatsApp para mim depois. Por favor, por favor, por favor. Eu tenho muito, muito, Professor, muito por interesse. favor, você pode mandar lá no WhatsApp? Vou colocar essa pergunta na página da aula, tá? Amanhã de Ok. manhã, então. Aí, quando eu mandar o link para vocês, vocês já vão ter a gravação da aula, esses videozinhos todos, o link da reportagem da BBC, todo esse material complementar, e aí essa perguntinha para vocês me responderem no WhatsApp, combinado? Aí eu respondo lá também. Mas quem já quiser responder agora, amanhã eu leio. Tá bom? Então, respondam, por favor, eu preciso muito dessas respostas. E aqui uma síntese. A formação em audiodescrição, ela precisa ser continuada. Uma vez audiodescritor, para sempre estudante, né, Su? Falei dessa frase essa semana com a Su. Os E uma cursos... vez aluno, sempre aluno? Para sempre aluno, não é? Sempre seremos estudantes, sempre seremos aprendizes. E eu acho tão bonito, por exemplo, na prática, na audiodescrição, quando eu pego um trabalho que vai trabalhar um tipo específico de imagem, que aquilo me faz estudar, que aquilo me faz correr atrás de precisar estudar mais sobre o contexto daquilo que está sendo apresentado. E é isso que me faz ter certeza que uma vez audiodescritor para sempre estudante. Porque a gente nunca dá conta de estudar tudo que as imagens nos apresentam. Aí hoje, eu vou aqui para um material que para mim é super confortável, por exemplo, eu vou fazer audiodescrição de ingredientes de receita, eu gosto muito de cozinhar, né? Então, é muito confortável para mim fazer audiodescrição disso. Mas aí amanhã eu vou trabalhar com ingredientes de uma culinária que eu não conheço. Quem disse que eu sei tudo de culinária? E aí lá vou eu estudar. Eu lembro que eu fui fazer a audiodescrição de um trabalho que eu morei 12 anos em Recife, e lá eu curti muito carnaval. Eu gostava muito de carnaval, o carnaval de Recife. E aí eu lembro que lá tem um personagem chamado Caboclo de Lança. Eu já vi inúmeras vezes o Caboclo de Lança na rua, nos carnavais, mas eu nunca precisei audiodescrever um Caboclo de Lança para ninguém. E aí eu fui fazer a audiodescrição de um vídeo e apareceu o Caboclo de Lança. Lá vou eu estudar. E eu fiquei horas estudando sobre o tal do Caboclo de Lança, para entender o que era aquela roupa, o significado, as origens. Eu não ia ficar em paz enquanto eu não fizesse esse trabalho bem feito, com qualidade. Por quê? Porque meu público merece, né? Ei, Luana! Ainda mais Luana com esse sobrenome, Brenan, mais pernambucano impossível. Nossa, que saudade do carnaval de Recife. Bom demais. Mas vamos lá, não passou. Agora eu virei um tiozinho.
eu curto o carnaval assistindo Netflix, feliz também, né? Colocando meus livros em dia. Eu gosto tanto de silêncio hoje, gente. Eu aprendi a gostar de silêncio, não tem volta. Cada fase tem suas delícias, né? Não tem jeito. Então, a formação em audiodescrição, ela precisa ser continuada. Os cursos, eles precisam focar mais no desenvolvimento de competências e habilidades, certo? Então, se você vai fazer um curso e você percebe que o curso ele é focado em conteúdo, deixa passar conteúdo, 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 é um pouco complicado. O curso, na verdade, ele deveria focar no desenvolvimento de competência e de habilidade. Ou seja, o que é que você faz com o conteúdo? Só te passar informação não é conhecimento. Ele se torna conhecimento quando você sabe o que fazer com ele. Então, os cursos deveriam ter essa estrutura, né? E umas sugestões práticas aqui para vocês. Tente descobrir quanto vale. Isso aqui é bem para quem está começando, só que não, porque muita gente já velha na área me compartilha comigo essa mesma dificuldade dos novatos. Eu queria muito incentivar vocês o seguinte: tenta descobrir quanto é que vale uma hora do seu trabalho. Alguém que sabe essa resposta? Sim ou não? Não precisa falar a hora, quanto vale não. Só fala sim ou não. É uma dificuldade terrível, gente. A grande maioria das pessoas não sabe. Tenta definir quanto é que vale uma hora do seu trabalho. Isso vai facilitar tudo na hora de orçar, na hora de você calcular o preço de eu vou fazer a audiodescrição de um livro ilustrado. Eu vou fazer de um gibi. Não é a mesma coisa, né? Calcula quanto tempo você vai ficar para fazer aquele trabalho. Calcula quanto vale a sua hora. Isso vai facilitar muito a vida. É um dos aprendizados que eu quero que você leve daqui também. Outro, pesquisa a quantidade de horas necessárias. Essa aqui é uma provocação. Para o início da atuação em outras profissões. Por exemplo, quanto é que eu ia ter que estudar se eu quisesse agora ser fotógrafa? Quanto que eu deveria estudar? Se eu quiser ser terapeuta, se eu quiser ser astrólogo, se eu quiser ser... Quantas horas eu vou precisar estudar? Calculou? Agora calcula a proporção entre a relação das horas de formação, quantas horas de formação você vai precisar, o custo dessa formação, quanto que vai custar para você se formar um audiodescritor, ou um fotógrafo, um massagista, ou um terapeuta ou, holístico, ou isso, aquilo, outro, e qual vai ser o retorno financeiro que você poderá ter, que as pessoas costumam ter quando trabalham nessa área. Alguém aqui já fez esse cálculo na vida? E aí eu vou adiantar uma coisa para vocês. Se vocês fizerem esse cálculo aqui, tendo como base o trabalho com audiodescrição, vocês vão descobrir que a audiodescrição é uma área que, apesar de parecer pagar pouco, mas se você calcular quantas horas e quanto investimento financeiro, o valor que um curso costuma custar, né, é uma profissão barata de entrar. Muito barata. E aí eu fico muito chateada quando, aquela hora que eu falei para vocês sobre como a profissão da gente é ligada à acessibilidade, logo é ligada à pessoa com deficiência, logo é ligada à caridade, como as pessoas acham que o nosso curso tem que ser de graça. Teve uma época que uma menina não, eu falo menina com carinho, tá, gente? Menino, menina, eu chamo todo mundo, a pessoa pode ter 80 anos, eu chamo de menino, menina. Uma mulher adulta cismou com a gente e ficava falando: mas vocês têm que ter cursos grátis, os cursos de vocês deveriam ser grátis, e não sei o que, o curso grátis, vocês têm que ter mais curso grátis, curso grátis, curso grátis, a gente encheu as paciências. E aí eu tive que dar uma resposta um pouco mais firme para ela, né? Eu falei: moça, querida, essa é a minha profissão. Como é que eu vou pagar minhas contas se tudo que eu fizer aqui é de graça, né? Ela realmente não tinha compreensão disso. E, infelizmente, as pessoas ainda acham que o investimento num curso de audiodescrição deveria ser ou de graça ou muito barato. Mas quando você vai procurar cursos em qualquer outra área, gente, os cursos são muito caros, formação é uma coisa cara. A gente sofre aqui para conseguir oferecer os cursos pelo precinho que a gente oferece, né? Por quê? Porque essa é uma profissão ligada ao assistencialismo, como a Magda está falando, né? É uma profissão ainda muito ligada à caridade. Somos pessoas santas, então tudo tem que ser de graça. Não é assim, gente, sabe? Não pode ser dessa forma. Então fica aqui uma sugestão prática. Descobre quanto que é a sua aula e calcula
quanto você já investiu e quanto você ganha de retorno. Essa fórmula para a gente, eu já calculei, eu já estudei bastante sobre isso, e eu vou falar, a audiodescrição é uma área boa, viu, para trabalhar. É sério. Invistam mais em cursos, invistam mais na formação de vocês. Muito bem, pessoal. Eu quero colocar alguns avisos adicionais, bem rápidos, e aí a gente pode abrir para participação de vocês, perguntas, comentários e tal. Depois a gente pode interromper a gravação para falar besteira, então quem não veio não vai saber das besteiras que a gente falou, mas como é de praxe, né, aqui no Sinal de Afeto. Deixa eu só colocar aqui alguns avisos, eu vou falar para vocês sobre o Laboratório de Audiodescrição, que é o curso que estamos lançando hoje. Vamos falar sobre a atualização dos cursos anteriores e sobre as oficinas de audiodescrição desse ano, que estão aí com inscrições abertas, já começaram, tá bom? Bom, Laboratório de Audiodescrição. Gente, esse curso é muito legal. Né, Su? A Su fez o curso no piloto. Acho que só a Su entrou, né? Os nossos alunos do lab do teste. Como é que vai ser o laboratório de audiodescrição? Vocês nunca ouviram falar de um curso desse jeito? Vocês nunca Eu ouviram falar? também Ah, a entrei. Bruna tá aqui. Desculpa, Bruna, não te A vi. Bruna tá aí. Gente, você tá muito quietinha, Bruna. Que é isso? Gente, eu tô sem câmera, desculpa. Bruna, gente, a Bruna tá lá em Angola nesse momento. Lá é 1 da madrugada agora, 1h20. Olha aí, firme e forte. Obrigado, Bruna, por ter entrado. O Léo não entrou não, né? Estamos juntos. Muito bem. Agora eu descobri, Bruna, que teve um dia que eu estava conversando com ela à noite, eu estava num outro curso, e ela, eu estou num curso do Tabu. Mas eu, eu não fiquei sabendo desse curso de Tabu, perdi a inscrição, era o laboratório, Pilar. Era o laboratório. E boa noite, estou por aqui também, tá bom? Oi, Léo, que bom que você está aqui. Mas agora eu já estou inscrito para o próximo também. Bacana. A Tatiana já se inscreveu, Tatiane, desculpa. Eu já se inscreveu para o laboratório. Muito bem. A Pessoal, Bruna... olha como que vai funcionar o laboratório. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês, viu? Que eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. O laboratório vai ser um curso assim, ó. Ele vai durar 3 meses, certo? Vai ter uma turma nova a cada dia 10 de todo mês. Inclusive, todos os cursos da Sinal de Afeto vão ser assim a partir de agora. Vão sempre começar no dia 10. Ele vai durar 90 dias, né? 3 meses. E ele vai ter 3 desafios mensais. Então, primeiro desafio mensal, por exemplo, nós trabalhamos com cordéis no primeiro mês, videoclipes no segundo e eventos no terceiro, lá no teste, né, na versão teste do curso, no piloto. Agora nós vamos trabalhar com quadros abstratos, pinturas abstratas no primeiro mês, no segundo mês, videodanças, e no terceiro, sketches teatrais. E aí segue, o quarto já vai ter outro tema, o quinto, o sexto, todo mês vai ter um tema novo. A gente vai tentar sempre variar, assim, imagem estática, dinâmica ao vivo, estática, dinâmica, para não ficar repetitivo, né? Então, você pode entrar a qualquer momento, para começar no dia 10 do mês seguinte, né, sempre. E aí, vai fazendo aqueles desafios, nós vamos dividir vocês, vamos passar desafios para vocês precisam resolver o desafio. E aí, cada mês vai ter uma tutoria ao vivo à noite, vai ser sempre numa quinta-noite, logo depois do dia 10, provavelmente a primeira quinta-feira à noite, tem as datas já lá no site. Além disso, durante o mês a gente vai trabalhando em equipes ou em duplas, sempre pessoa com deficiência visual com pessoas sem deficiência visual, para formar dupla, e tem a interação pelo grupo de WhatsApp, sempre grupos pequenos, né, para não bagunçar, e também por e-mail, e vocês podem, inclusive, em um desses 3 meses que você está matriculado, trocar o seu tema, e fazer um tema que você traz. Ah, eu não quero trabalhar com videoclipes, professor, eu quero com videodanças, eu quero trabalhar nesse mês com esculturas. Pode? Pode, um desses 3 meses você pode mudar de tema. Sempre assistidinho ali de perto, por mim, pela Lídia, pela Gabriela, e pela nossa equipe aqui da Sinal de Afeto. Então é um curso bem diferentão. Ele é tão diferente que quando você terminar esses 3 meses, você vai querer fazer de novo. Porque depois vão ser outros 3 temas, e outros 3 temas, e outros 3 temas. Se você quiser fazer 4 por ano, ficar o ano inteiro fazendo, pode. Então, gente, um curso de 60 horas por R$400, está muito barato. Está muito barato. Ainda dá para dividir no cartão,
em até 5 vezes, tá muito bom, tá? Então, os temas aqui já estão definidos. Fevereiro, vamos trabalhar com pinturas abstratas, março com videodanças e abril com esquetes teatrais. Maio, a gente vai divulgar o tema em breve, né? Porque como é sempre bom ter 3 temas divulgados por mês, por vez, né? Então, o próximo sempre tem que estar pronto, porque daqui a um mês outra turma vai se matricular, vai se juntar a vocês, vai ficar mais 3 meses, e a vida vai seguir dessa forma, tá bom? Anunciando também algumas atualizações nos cursos anteriores, lembrando vocês que nós temos os cursos essenciais, módulo 1 e módulo 2, que é a formação do começo ao fim, em breve módulo 3, hoje eu trabalhei o dia inteiro no módulo 3, já estamos gravando as aulas do módulo 3, que é sobre audiodescrição de vídeos, e em breve também teremos o 4 de eventos. Então, a partir de agora funciona assim, antes você entrava no curso no dia que você quisesse, agora você sempre vai entrar no curso no dia 10 de cada mês. Antes, os nossos cursos tinham aquela história de planos, né? Prata, ouro e diamante. Agora não tem mais. Só tem um plano, é como se fosse o ouro para todo mundo, ponto, acabou. Os cursos essenciais estão mais baratos, a gente conseguiu baratear, dar um descontinho ainda maior. Se você compra ele por 3 meses, né, os essenciais, se você quiser um pacote de expansão, existe o pacote de expansão, e aí isso aumenta a carga horária do seu certificado, e você vai ter mais tempo para fazer, recebe materiais extras, pode marcar uma tutoria a mais, uma tutoria extra, então fica bem interessante. E se acontecer alguma coisa, você pode trancar por 30 dias, se precisar, só se precisar, logicamente, tá bom? Essas são atualizações dos nossos cursos anteriores. E quero divulgar também o nosso calendário de oficina de audiodescrição, inclusive começa quinta-feira agora, com a professora Gabriela de Souza, vai dar uma oficina linda, ela é maravilhosa, Gabriela, uma oficina audiodescrição na astronomia. Ainda temos algumas vagas disponíveis, dá tempo de vocês se inscreverem. Em fevereiro, eu vou dar uma oficina chamada Como Criar uma Exposição Virtual com Audiodescrição. Então, é uma oficina que vai ter menos audiodescrição e mais desses esquemas de como criar um site gratuito, como criar QR Code, como colocar o site no ar, domínio, todas essas coisas eu vou ensinar para vocês. Vai ser super legal, super prática e vai ampliar as possibilidades de trabalho para vocês também, tá? Para vocês oferecerem isso também como é que se diz? No portfólio de vocês, tá? Em março, a professora que está aqui, cadê ela? Ainda está? Será? Cadê? Ana Clara, você está aí? Professora Ana Clara, audiodescritora, vai Estou aqui oferecer... ainda. Que bom que você entrou. A oficina Audiodescrição de Pinturas em Aquarela. Ana Clara é artista plástica, professora de artes, audiodescritora e vai nos presentear com essa oficina linda, Audiodescrição de Pinturas em Aquarela. Em abril, pessoal, vou oferecer uma oficina chamada Audiodescrição como Profissão, Afetividade e Habilidades Sociais, né? Tem tudo a ver com afeto. Sinal de afeto? Afeto, vamos falar de afeto. Em maio, gente, eu não tenho nem roupa para essas oficinas. Olha quanta coisa chique, eu não tenho nem roupa para vestir. Vou ter que comprar mais camisetas pretas novas. Vai ter a oficina chamada Audiodescrição Antirracista, e ela simplesmente será ministrada pela Isadora, que é a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério de Direitos Humanos. A Isadora foi nomeada semana passada, já estava no nosso calendário de oficinas, e ela foi nomeada semana passada como secretária nacional. Ela é uma mulher negra, mora aqui em Brasília, ela é de Minas, e audiodescritora, consultora, pessoa com deficiência visual, vai oferecer essa oficina dia 28 de maio, olha que maravilha. E dia 25 de junho, eu volto para falar sobre imagens desafiadoras, audiodescrição da iconografia indiana. Como é que será que a gente faz a audiodescrição de uma escultura como um Ganesha, ou uma Lakshmi, né? Uma escultura uma figura, né, com 4 braços, e o que significam essas coisas, essas flores. Repito, não é uma aula de religião, tá, gente? Não vamos tentar convencer ninguém de teologia hindu, é sobre imagem, tá? Sem preconceitos, por favor. Tá bom?
Então, já falei do Lab, já falei das mudanças, já falei das oficinas, e agora eu vou abrir para perguntas, e a Rose já está inscrita. Rose. Oi, Tabu. Primeiro, agradecer pela aula, que sempre suas aulas são maravilhosas. São incríveis, Você eu que amo. é. E depois, você estava falando sobre essa mente de aprendiz, e agora, aproveitando as férias, né, eu moro aqui em Taguatinga Sul, no Mercado Sul, e as crianças aqui estavam de férias. E o ano passado, eu comecei o curso de Libras. Ah, que legal. Não, e nesse curso de Libras, abrindo a janelinha, no curso de Libras, um dia eu comentei com a professora, né? Eu falei assim, a luz daqui da frente está machucando meus olhos, porque eu sou baixa visão, tenho sensibilidade à luz. E aí, ela, realmente, ela me ajudou muito, ela fez quase um Libras tático para mim. No Olha. final das contas, ela falou para mim assim, muito obrigado por ter aprendido mais uma coisa na minha vida, porque como eu sou deficiente, eu sou surda, a gente só pensa nos surdos. Agora eu tive que pensar num deficiente visual para dar aula. Olha Sabe? Eu achei isso incrível. Foi lindo. interessante. Mas o que eu queria falar, né? Aí eu comecei a dar aula de Libras para as crianças. E Libras de acessibilidade, porque aqui a gente tem um espaço também, que eu fui até consultora para colocar o piso tátil nesse espaço, corrimão, né? E aí eu dei uma aula assim, sobre acessibilidade em geral para as crianças e um pouquinho de Libras. E recebi algumas críticas de pessoas dizendo assim, olha, mas você começou agora a fazer um curso de Libras, como é que você está dando aula de Libras? Mas a minha frase que eu gosto de repetir é sempre assim, antes feito do que perfeito. E foi uma experiência muito legal, sabe? Ver as crianças. Primeiro, elas passam na rua agora, vou abrir minha câmera aqui. O meu sinal é esse, né? É um R aqui perto do olho. Embaixo do olho. E aí as crianças agora passam por mim fazendo, oi, Rose. Esse meu sinal, todas me cumprimentam assim agora. Que legal. E a primeira vez que uma de 5 anos fez isso, nossa senhora, eu fiquei emocionada, sabe? E é isso, né? Com isso, eu quero falar o seguinte, isso, a gente tem que ter uma... Ao tempo. Mão no ombro, com carinho. E antes, sempre começando a fazer as coisas e fazendo. É isso. Muito bem, Rose. Obrigado, viu, por compartilhar, viu? Tatiane, pode falar. Eu quero agradecer também a aula de hoje, foi muito instrutiva. Coloquei até nos meus status do WhatsApp já uma frase que você colocou, acho bem interessante, frases de efeito, né? E dizer também que não foi uma venda velada do Lab. Até que você já tinha comprado. Mas eu estou muito feliz em dizer que eu gostei dessa compactação dos seus cursos, principalmente na questão do prata, ouro, diamante. E, porque, assim, quando eu entrei nesse Mundial de Descrição, ano passado, logo me indicaram você, o Sinal de Afeto, e eu via lá todos aqueles cursos, todos aqueles planos, o prata, ouro, diamante, eu não vou fazer nenhum. Sabe assim? Querendo fazer, mas sem entender direito. Então, onde eu me encaixaria ali no prata, no ouro, no diamante. Então, eu estou muito feliz de dizer que eu vou olhar de novo com carinho no site para fazer algum dos cursos de vocês, dessa formação mais formal. Sabe o que eu percebi, Tatiane? Eu percebi que no começo fez muito sentido ter prata, ouro e diamante, e a procura pelos três era praticamente igual, sabe? Para cada pessoa que procurava o prata, tinha uma pessoa procurando ouro, tinha uma pessoa comprando diamante, então fazia muito sentido no começo. Só que com o tempo a gente percebeu que estava muito trabalho para explicar. Entendeu? Esse tanto de possibilidades dentro de cada plano. Então, teve um dia que eu cheguei, Lídia, tô com ideias. Aí, né, sócia? Aí falei todas as ideias que eu tinha e ela trouxe outras e a gente pensou, testar. Aí mudei um bocado de coisa aí nessa virada de ano e eu acho que agora vai. Vocês vão me ver mais vezes em outros cursos de vocês. Ótimo. Obrigado por isso.
Vocês, por favor, ajudem a gente a divulgar os cursos. Ó, empreender no nosso país é muito difícil, gente. Ser empreendedor, viver de empreendedorismo é muito difícil. Empreender na acessibilidade, então, nem se fala, sabe? Empreender nessa área é muito complicado. Então, eu não seria ninguém sem vocês, sem o apoio de vocês, divulgando, contando, recomendando, né? Sinal de afeto para as pessoas. Então, agradeço muito por vocês prestigiarem nosso trabalho, se inscreverem, né, nas oficinas, nos cursos, nas aulas grátis, nas aulas pagas. Então, aguardo vocês em todos esses lugares, tá bom? Todos esses eventos, todas essas situações. André, você levantou a mão, não foi? Sim, professor, é para agradecer a oficina maravilhosa, te agradecer de coração, agradecer aos colegas, pedir desculpas por qualquer coisa e aquela frase super importante: nada sobre nós sem nós. Gratidão. Obrigado, Andréia. Andréia, para quem não sabe, é autora, eu já li 2 livros dela, escritora, procurei os livros dela. Andréia, me passa depois os links no WhatsApp, que eu vou colocar lá no material do curso, para o pessoal Beleza, também conhecer seu gratidão, trabalho, professor. viu? Gratidão. Quando tiver alguma coisa para divulgar, me manda que eu solto nos grupos também, com muito carinho. Obrigado mesmo. Pessoal, quem puder ligar a câmera, liga para a gente dar um print aqui na tela. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pode levantar a mão. Mas quem puder ligar a câmera, eu vou dar um print aqui, todo mundo sorrindo. Olha, Lucia, que bom te ver. Oi, Flávia, obrigado. Vamos lá. A Bruna tá lá no escuro, 2 da madrugada em Luanda. Nada, eu tô com um problema na câmera. Sinto muito. Ai, Mas eu tô poxa. aqui, de corpo presente. A Rose apagou e ligou de novo? Ok, vamos lá, hein? Vou tirar o print. Sorriam. Todo mundo cheiroso, daqui eu tô vendo. No 3. 1, 2. Peraí. Foi. Obrigado. Pessoal, é uma tradição já nossa aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta durante a gravação ainda? Sobre os temas que a gente conversou? Fazer Tá alguma bom. pergunta? Tá bom. Oi. Oi. Na verdade, eu não quero fazer a pergunta, eu quero fazer um comentário sobre o laboratório. Primeiro que os 3 temas que nós participamos como projeto piloto, todos eles, para mim, foram novidade. E poder trabalhar em cada tema com um consultor diferente trouxe um aprendizado gigantesco, porque a gente começa, além de ter que entender a dinâmica daquele relacionamento, tem também a experiência que cada um traz e agrega para o roteiro. Isso, para mim, foi importantíssimo. Então, além dos temas, essa relação com o consultor de uma grandeza tamanha, assim, sem tamanho. Eu tenho aqui hoje o Léo, a Su, a Michele não está aqui hoje, mas eu tenho muito a agradecer a essas e outras pessoas, os consultores, que de alguma forma acrescentaram. Então, é um trabalho em que a gente precisa ter muita humildade de ambas as partes, não só do consultor, mas do roteirista, para poder chegar num roteiro em que seja satisfatório e para os dois. É só isso que eu queria dizer e agradecer sempre. Pessoal, sem nenhuma humildade aqui, a gente teve uma ideia muito boa, viu? Esse curso foi muito legal. Inclusive para pessoas que já estão na área, que já são profissionais, fazerem o laboratório é uma experiência muito legal mesmo. Su, pode falar. Desculpa, nem levantei a mão, mas eu preciso falar também sobre o laboratório. Foi uma experiência, assim, fantástica. É um curso singular,
Eu tenho 10 certificados, mas nenhum curso foi assim igual a esse, porque envolve prática, né? E a gente sente muita falta de prática nos outros cursos, em geral, assim. E são temas muito diversos, e essa questão mesmo que a Bruna disse, né? De a gente alternar as duplas, ali em cada mês é uma dupla diferente, um tema diferente. É fantástico, gente. Façam porque é maravilhoso. Obrigado, Su, pelo depoimento. Obrigadão mesmo. Sabe, deixa eu E aí? também emendar também um comentário rápido, só para, né, corroborar com tudo que foi dito, tanto pela Bruna, como pela a Su, Isso. né? Su. Poxa, a riqueza está nessa experiência mesmo, de você conhecer pessoas diferentes, no nosso caso, audiodescritores, né, pessoas diferentes, e fazendo roteiro, né, de situações também bem distintas, né? Imagem estática, vídeos, a questão do videoclipe, que foi assim, algo genial, muito bacana. Foi massa. Né, eu me realizei muito com isso, porque, poxa, também conhecimento de detalhes, de videoclipes que até então eu não imaginava que existia. E foi algo assim riquíssimo mesmo, mas essa interação mesmo com diferentes perfis, cara, isso foi fantástico, porque até então eu sempre tive uma relação com uma pessoa, né? Ali com no máximo duas, de repente eu me deparei com 4 pessoas, né, fazendo roteiros bem distintos, e obviamente a gente vai aprendendo com essas diferenças, né? Então, de fato, o laboratório é uma ideia assim genial e altamente recomendável. Eu tenho certeza que o sucesso é certo nesse formato, viu? Obrigado mesmo pela oportunidade Obrigado, mais Léo. uma vez. Né? Obrigado, Léo. Muito bom. Foi um piloto com 8 estudantes, 4 estudantes com deficiência visual, 4 estudantes enxergantes, e eles se revezaram. Então, as duplas foram trocando de mês para mês, e aí quase todo mundo trabalhou com quase todo mundo, digamos assim, né? Só faltou uma quarta dupla, um quarto mês para fechar isso. Foi super legal. Valeu mesmo, gente. Bom, pessoal, quero agradecer a participação de todas as pessoas. Eu vou encerrar a gravação. Se você está assistindo a gravação no YouTube, não esquece de curtir o vídeo lá, por favor, e de seguir o canal da Sinal de Afeto. E, como tradição, a gente encerra a gravação porque a gente gosta de conversinha de corredor. E ninguém aqui produz prova contra si mesmo. Por isso, eu vou encerrar a gravação, e se você está na gravação, você não vai saber o que rolou aqui nessa sala de conversa. É tudo produtivo, né, gente? A gente não fofoca, não fala mal de ninguém, mas a gente dá risada. Então, eu vou encerrar a gravação agora. Para o pessoal da gravação, tchau, beijo, nos vemos na próxima. E